Segre, ouve aí o que o Donald Trump falou sobre a política para as fronteiras para a gente já comentar em seguida. Vamos lá. Todas as entradas ilegais serão imediatamente interrompidas e iniciaremos o processo de devolução de milhões e milhões de estrangeiros criminosos aos locais de onde vieram. Nós voltaremos com a minha política de que fique no México. Eu vou terminar com a prática de prender e soltar. E eu vou mandar tropas para a fronteira do Sul para combater a invasão desastrosa dentro do nosso país. Segundo as ordens que eu assinei hoje, nós também vamos classificar os cartéis como organizações criminosas. Gustavo Segre, dentre todas as promessas de Donald Trump, você acredita que essa será a primordial de se cumprir nesse mandato? Se ele conseguir cumprir, Evandro, vai ser um gol de placa, porque hoje todas as democracias, e logicamente mais de uma ditadura, está alavancada pelo narcotráfico. Se ele está querendo cortar isso e conseguir fazer isso, sem dúvida nenhuma vai ser uma das características do seu segundo mandato. Eu não sei se ele vai ter sucesso, mas o fato dele propor isso, inegavelmente, fala de uma mudança. Acabou essa época garantista em que o bandido é culpa da sociedade. Não, é culpa dele mesmo. E Trump vai ser mano dura. Se melhorar a segurança, tudo isso pode ser um ponto a favor de Donald Trump nesse segundo mandato. Agora, Fabrício, o presidente eleito, Donald Trump, disse inclusive que pretende levar cada vez mais infraestrutura para a fronteira com o México para impedir que as pessoas acessem os Estados Unidos, né? Ele vai retomar a construção do muro. O tão criticado ou não, ou elogiado, depende do olhar que se tem, muro de Donald Trump. Exatamente. Eu dizia até no Morning Show que a questão do muro é muito mais uma mensagem do que propriamente algo efetivo. Primeiro porque você tem uma fronteira muito grande que é muito difícil você murar aquilo ali. Segundo que já existia uma parte do muro antes do Trump chegar ao poder. Ele tinha dito que ia construir um muro como se não houvesse nada. Não, já existia e ele foi construir um pouco mais. O Biden mandou suspender as obras quando ele chegou ao poder. E aí agora o Trump vai retomar essas obras. Então a gente vai ver exatamente onde que vai chegar isso, essa infraestrutura prometida por Donald Trump, mas o investimento principal deve ser em força policial, deve ser em agentes de segurança por ali. Isso é o mais importante. Agora, quando ele fala que vai retirar todos os imigrantes ilegais do país, é a mesma coisa da taxação, né? Porque são 14 milhões de imigrantes ilegais, 15 milhões de imigrantes ilegais. Imagina isso desaparecer do dia para a noite, digamos assim, lá nos Estados Unidos. Também quebra a economia americana. Isso é mão de obra. É gente que trabalha em empregos de menor complexidade. Vai mexer com a inflação do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Agora, 5h25, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês, daqui a pouco vocês estão de volta na nossa cobertura. O Alan Gani, sobre essa questão relacionada aos imigrantes, o Segre falou, se ele conseguir cumprir essa promessa, seria um gol de placa, porque boa parte dos eleitores o elegeu exatamente por conta disso. Que tipo de sentimento é esse que o americano tem que descolou da política que era adotada pelo Partido Democrata e que fez esse público colar num discurso, digamos assim, bastante extremo de deportação de pessoas? Olha só, há uma percepção de que o imigrante ilegal acaba aceitando receber um salário menor, é uma mão de obra mais barata, então ele estaria, entre aspas, roubando aqui os nossos empregos e de que alguns crimes estão relacionados também a imigração ilegal. Então, principalmente aquelas cidades mais de fronteira ou estados de fronteira, né? Então, você tem ali uma correlação entre criminalidade e o imigrante Mas ilegal. Muitos americanos não querem exercer as funções mais braçais, digamos assim, né? Também tem esse ponto, né? Até porque a mão de obra nos Estados Unidos, ela é extremamente cara. Então, quem é que você vai contratar, né? Você tem uma carência de mão de obra, por exemplo, para encanador. Encanador nos Estados Unidos, veja só, se tornou uma profissão de um alto salário, assim como alguém que vai trabalhar lá no Vale do Silício, agora é o eletricista, o encanador, dado a falta de mão de obra, e muitas vezes o imigrante ilegal acaba suprindo este trabalho. Agora, de qualquer maneira, Evandro, eu vejo que esta promessa é mais uma daquelas promessas que ficam no imaginário popular, né? Tem um efeito eleitoral,
mas na prática é muito difícil de cumprir. 15 milhões de pessoas, como é que você vai deportar 15 milhões de pessoas? Porque isso envolve um processo. Não é que você pega a pessoa e bota dentro de um avião forçadamente e fala, vai embora. Tchau, querido. Não, isso envolve um promotor, isso envolve um juiz, isso envolve um advogado, portanto, isso envolve custos. Depois, vamos supor que você consiga ganhar os 15 milhões de processos. Como é que você vai deportar isso? Né? Que as pessoas não pensam na questão operacional. Um Airbus A380, o maior avião do planeta, tem 858 lugares. Você está falando de 15 milhões de pessoas. Você vai ter que usar toda a estrutura aeroportuária dos Estados Unidos inteiro. Todas as companhias aéreas vão parar, né? Não vão transportar mais passageiros, turistas, executivos, etc., apenas para deportar imigrantes ilegais ao longo do ano. Quer dizer, isso é viável? Evidentemente que não. Portanto, no mundo real, o que eu vejo que vai acontecer? Vai ser um maior controle da imigração. Quer dizer, novos imigrantes ilegais, e isso vai ficar muito difícil. Mas a deportação em massa, isso é praticamente impossível de viabilizar. O que você acha, Piperno? Eu acho que, como o Alan falou, eu estava fazendo um cálculo rápido, né? Se você, então, lotar 10 mil Airbus desse aí que você falou, você vai conseguir transportar um pouco mais de 8 milhões de pessoas. Não vai ficar faltando bastante gente e com um custo astronômico. Então, é óbvio que isso é também promessa de campanha. Agora, é evidente que muitos serão deportados, sim, até para que se mantenha vivo não só a sensação de medo, a sensação de terror que certamente vai querer impor a novos pretendentes a imigrarem de forma ilegal para os Estados Unidos, como também para manter acesa a chama aí de uma promessa de campanha que estaria sendo parcialmente cumprida. Agora, é muito fácil chegar para o imigrante legal que já está lá e falar, olha, esse ilegal ele está roubando o seu emprego. Então nós temos que mandar ele embora e você tem que nos ajudar. De qualquer forma, quando você vai chegar para uma família de classe média, branca, estabelecida e fala, olha, eu vou acabar com isso aqui, com essa sua, enfim, com essa mão de obra ilegal que você está utilizando, e fala, bom, mas como é que eu faço? O custo para mim vai aumentar. Então, é óbvio que essas questões, elas opõem uma série de grupos aí no dia a dia. De qualquer forma, eu acho que eles vão, sim, de alguma forma, aumentar esse controle exatamente para manter como a vitrine da propaganda bem exposta aí. Agora, 5h29, o pessoal da rádio está de volta conosco. Nós estamos falando sobre as políticas de imigração de Donald Trump e também sobre as relações com outros países. E ele mencionou o canal do Panamá em seu discurso. Vamos acompanhar com tradução aqui do nosso amigo Fabrício. O presidente Andrew McKinley fez o nosso país ficar muito rico através de tarifas e através de talento. Ele era um empresário nato e deu ao Teddy Roosevelt o dinheiro para muitas das coisas boas que ele fez, incluindo o Canal do Panamá, que foi dado de maneira boba para o Panamá depois dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram muito mais dinheiro do que eles gastaram em qualquer outro projeto antes e perderam 38 mil vidas na construção do Canal do Panamá. Nós fomos tratados muito mal por entregar esse presente que nós nunca deveríamos ter feito. E as promessas do Panamá para nós foram quebradas. A proposta do acordo, do espírito envolvendo o acordo e do tratado foram completamente violadas. Navios americanos estão sendo severamente taxados para passar pelo Canal do Panamá e não estão sendo tratados bem de forma alguma, independentemente do tipo do navio. Isso inclui, inclusive, a Marinha Americana. E pior, a China está operando o Canal do Panamá. E nós não demos o Canal do Panamá para a China, nós demos para o Panamá e nós vamos recuperar o Canal do Panamá. Eita! Ô, Fabrício, inclusive depois o presidente panamenho já fez uma manifestação, né? José Raul Melino publicou pelas redes sociais o seguinte, olha só, que ele rechaça de maneira integral as palavras ditas por Donald Trump envolvendo o Canal do Panamá, reitera uma mensagem que ele deu ainda em 22 de dezembro, que o canal segue e será do Panamá, seguirá sendo do Panamá, e a sua administração está sim sob controle panamenho, que não há presença de nação alguma no mundo que interfira na sua administração, que o canal não foi concessão de ninguém, foi resultado de uma luta geracional que culminou em 1999, então, com a passagem ali do controle do Canal do Panamá dos Estados Unidos, de fato,
para o Panamá. Ou seja, uma pequena rusga diplomática já logo na primeira hora de governo. Mal aconteceu o discurso de posse, já vem treta em outro país, em outra região, Alan Gani. E aí nós estamos falando do Panamá e o canal do Panamá já entrou, inclusive, no discurso de Donald Trump antes mesmo dessa cerimônia de posse. E aí a gente vai colocar num caldeirão, então, Donald Trump, o presidente panamenho, as concessões que, segundo Donald Trump, foram feitas para esse canal, a maneira como o governo panamenho está tratando os Estados Unidos com taxações de seus navios e faz um tempero final nesse caldeirão com o canal é do Panamá, mas a China é que está usando. O que sai disso aí? Olha, não vai sair nada. Eu não vejo como uma possibilidade real, Evandro, dos Estados Unidos tomarem o canal do Panamá. Qual que vai ser a justificativa para uma invasão norte-americana e tomar? Quer dizer, o que o Panamá fez? O Panamá está constituído há anos com este canal, né? Opera há anos. Então, teria uma reação da comunidade internacional de maneira unânime. É diferente, por exemplo, você pegar lá o Iraque, né? Vamos invadir o Iraque porque supostamente havia armas de destruição em massa. Isso daí comove a população. Saddam Hussein era um grande ditador sanguinário, mas mesmo assim dividia. Agora, você pega um país que é neutro, que é o Panamá, né? Um país que passa praticamente ali desapercebido, um país pacífico, que inclusive tem boas relações com os Estados Unidos. E de repente você fala, não, vamos tomar ali o canal do Panamá. É claro que isso não vai ser aceito e também operacionalmente como é que os Estados Unidos fariam algo desse tipo. Então não vejo como uma possibilidade real. Não sei o que o Trump quis com este tipo de discurso, além de desagradar, evidentemente, o presidente do Panamá. Talvez fazer uma oferta pelo canal, algo do tipo, mas essa aí eu acho que o Trump deu uma endoidada. O que você acha, Segré? Não, seria a mesma coisa que o Brasil reclamar que Itaipu é do Brasil. Está em território panamenho, é panamenho, não tem como falar, não, vou mudar a geografia, o mapa agora vai ser diferente. Eu não sei por que ele fez esse comentário. Tenho a impressão de que quando você, e isso aplica a todas as políticas de todas as ideologias em todos os países do planeta, quando você precisa um apelo social, um apelo da população, fale sempre de democracia e fale sempre de soberania. E isso deve ser ao que aponta Trump, falando de soberania sobre tudo o que fez Estados Unidos pelo canal e agora foi entregue na administração dos chineses. Mas tem a ver mais com retórica que com questões práticas. Fala, Piperno. Isso é a mais grave manifestação que um presidente americano fez nos últimos tempos. É mais ou menos como Putin dizer, olha, eu vou invadir a Ucrânia. Porque, veja, claro que as motivações elas são diferentes. No primeiro caso era meramente uma questão de disputa territorial. Enfim, a Rússia reivindica há muito tempo territórios ucranianos e tal. Tem toda a questão da OTAN envolvida. Ok. Nesse caso, há uma motivação econômica. Mas seria tão grave quanto, mais ou menos como o Trump falar, eu vou invadir, por exemplo, a Amazônia. Ou o Maduro falar, eu vou tomar esse Equibo. É pior, Piper, porque não tem nem contexto. Então, porque exatamente uma questão meramente, porque lá atrás a gente ajudou a construção, então nós temos direito. Mas pera lá, isso veja, a mera manifestação disso num discurso de posse já é uma violação muito séria, porque uma coisa é um candidato, né, despejar bravatas por aí, eu vou tomar isso, eu vou invadir aquilo, tudo bem, ele é candidato, está falando para agradar o eleitor, quem sabe, né, aquilo acaba iludindo alguém, vai ficar esquecido. Agora, hoje, ele faz essa manifestação em um discurso de posse. Veja, é muito sério isso, é muito sério. Então isso não é uma brincadeira a mais. E há um precedente. Em 1988, no governo Reagan, os Estados Unidos foram lá, simplesmente pegaram lá o ditador panamenho, Manuel Antônio Noriega, invadiram o Panamá, prenderam o ditador e ficou preso até hoje. Enfim, nem sei se está vivo ainda, porque era ligado lá ao narcotráfico, mas era o principal dirigente do país. Então chegaram lá e invadiram em fim de conversa. E agora? Será que o Panamá não corre o mesmo risco? Eu achei extremamente grave isso. Ô Fabrício, o Donald Trump também é uma pessoa que muitas vezes exagera no discurso, mas não aplica tudo aquilo que faz. Dá para a gente diferenciar o que é discurso e o que de fato seria uma política atingível por ele?
É difícil a gente diferenciar nesse momento, né? A gente vai ver o que vai ser concluído, de fato, depois disso tudo. É como a história da taxação, é como a história da deportação de imigrantes ilegais. Muito possivelmente, Trump está falando que vai tomar o controle do canal do Panamá, mas com o objetivo de repente, esse pedágio que o Panamá cobra para os navios que passam por ali ser menor. Talvez seja isso. Interessante também que ele não falou sobre a Groenlândia, né? Que ele tinha falado. Exatamente, ficou de fora do discurso. Por quê? Acho que dificilmente a gente saberá tão cedo. O Alangani, você acha que é muito preocupante, como menciona o Piperno, o fato dele trazer esse tema num discurso de posse? Porque o discurso de posse é como se você colocasse na mesa as cartas que você vai virar para a população a partir daquele dia. Olha, isso aqui é o que eu vou fazer, isso aqui é o que eu vou entregar para vocês. E uma possível interferência na gestão do canal do Panamá apareceu ali. Olha só, eu vejo que é muito improvável, embora o discurso em termos retóricos seja preocupante, agora na prática eu vejo que isso é quase impossível de acontecer. Até porque não há essa relação conflituosa entre Estados Unidos e Panamá, tanto é que isso pegou todo mundo de surpresa. Imagina o presidente do Panamá, ele acordou e falou, opa, peraí, quer dizer, alguém agora quer tomar aqui o meu canal? É diferente, e aí, nesse sentido, eu acho até mais grave do que o conflito entre Rússia e Ucrânia. Porque o conflito entre Rússia e Ucrânia não é que o Putin acordou um determinado dia e falou, opa, eu vou invadir a Ucrânia porque, afinal de contas, esse pedaço aqui era nosso no passado. Não, não foi assim. Foi algo que começou lá desde o final da Guerra Fria e foi escalando ao longo do tempo, com toda a questão da OTAN, com não respeito aos acordos de Minsk, com a identificação do leste da Ucrânia com a Rússia. Quer dizer, houve todo um conceito, todo um contexto, a Rússia avisou, etc. Diferentemente dessa questão do Panamá, que de repente surge do nada assim, os Estados Unidos falou, opa, peraí, a gente não está sendo bem tratado e a gente tem uma intenção aqui, é isso que ficou no ar, de tomar o canal. Então eu vejo que, dado que é algo tão inusitado, é muito mais uma retórica, e aí concordo com o que o Fabrício trouxe aqui, para preparar o Panamá para algum tipo de oferta pelo canal ou alguma concessão comercial para os Estados Unidos terem alguma vantagem. Agora, uma incursão militar ali eu vejo como praticamente impossível. Ô, Segré, o Gani já tinha trazido aqui em outra análise no nosso 3 em 1 que muitas vezes o Donald Trump gosta de mexer com a areia, levantar a poeira ali para também levantar ao mesmo tempo a discussão e conseguir coisas que são de interesse dos Estados Unidos a partir da repercussão que se dá. Você acha que esse lance envolvendo o canal do Panamá seria uma destas ocasiões? Eu acho que é mais uma fala com uma vontade que não necessariamente vai se traduzir numa questão real. Trump é um bom negociador, ele é um bom negociador, é um duro negociador, e isso pode trazer coisas boas para os Estados Unidos. Mas vai ter algumas coisas que ficarão como uma fala do presidente. E em muitas ocasiões, e eu acho que essa do Panamá é um pouco exagerada. A questão de Groenlândia também, outro exemplo prático. Mas ele sabe negociar bem, sabe colocar aí dentro do escala de negociação, sempre se coloca o objetivo de máxima, o objetivo de mínima, e entre um e o outro, qualquer coisa que se obtenha é bem-vinda. No caso do Panamá, eu acho que vai ser mais de mínima para baixo. Mas ele vai manter isso porque, de novo, quando você apela à soberania ou à questão da democracia, sempre capta a atenção do povo. Agora, às 5h40, nós estamos acompanhando imagens ao vivo, mais uma vez, de Donald Trump. Provavelmente o almoço tenha acabado e ele vai continuar essa agenda de segunda-feira, né, Fabrício? Isso aí, já deve estar ali na sobremesa já para depois de esfregar. Olha lá, agora está esfregando o beiço ali com o guardanapo. Esfregando o beiço. Será que rolou um pudim ali sem furinhos? Opa, ó, os últimos almoços de posse, tinha lagosta, tinha tudo do bom e do melhor, claro, né? Muito dinheiro foi arrecadado para esse evento, mais de 170 milhões de dólares arrecadados. Caramba. E aí ele vai sair do Capitólio já, então, para fazer a revista das tropas e vai lá para a Capital One Arena, onde estava há pouco o Elon Musk, né? Que a gente acompanhou ao vivo a fala do Elon Musk, para fazer o seu desfile presidencial. Muita expectativa, né, por esse momento que agora é o mais aguardado. Aí já dá para ver, inclusive, quem nos acompanha por imagens, é lotado ali o Capital One Arena.
30 mil pessoas aproximadamente, bem menos do que deveria ter se o desfile fosse a céu aberto, né, Evandro? Exatamente. Assim, cheio. Mas diante das estruturas que foram oferecidas, ainda lotado, né, Fabrício Naves? Que as pessoas tiveram acesso a essas entradas anteriormente pela internet, quem quis visitar toda a cerimônia de posse de Donald Trump em vários locais. Exatamente. Como no caso o desfile foi, essa mudança foi feita meio que às pressas, né, às vésperas da posse, houve ali uma corrida pelos ingressos. A gente está inclusive lá com o Pablo Spyer e também o André Marinho, os dois estão lá dentro acompanhando tudo. O Pablo Spyer, você acredita que tiraram o microfone dele na entrada? Ele levou o microfone e contou que barraram a entrada do microfone dele lá, que ele levou para fazer a cobertura. Ficou só com a espuma do microfone. Puxa vida. Olha só, a gente vai ver como é que ele vai fazer. Não pôde nem gritar o Vai Torinho lá de então. Agora vai ficar mais difícil, olha só que situação. Aí o presidente Donald Trump, então, agora ouvindo as falas ali dos membros do Comitê Conjunto do Congresso, muita gente participando desse almoço, dessa cerimônia toda. Um dia muito cheio, né? Muito cheio mesmo, mas o público comparecendo, de fato, 30 mil pessoas que estão desde cedo, viu, Evandro, na Capital One Arena. A gente acompanhava ainda no Jornal da Manhã, às 6 da manhã já tinha fila na porta. 6 da manhã do horário de Brasília, quer dizer, 4 da manhã... De lá. Isso que eu ia chamar a atenção. A gente precisa lembrar que nesse momento são 3h43 da tarde, por isso que ainda há a cerimônia do almoço e etc. E agora tem a continuação que deve se estender até a noite, né, Fabrício? Exatamente. Os bailes oficiais vão até tarde da noite, pelo menos até 11 da noite no horário local. Quer dizer, um dia muito longo para o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é o presidente mais velho agora, assume como mais velho. Né? Vai se tornar o mais velho na história dos Estados Unidos, se cumprir os 4 anos de mandato, claro. Que é curioso, né, Evandro? Porque os republicanos bateram muito nessa tecla quando o Joe Biden era o candidato. Mas aí quando o Trump passou a ter esse título, digamos assim, aí já deixou de ser um problema. Donald Trump que tem 78 anos de idade.